Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha história com o empreendedorismo, né? E como eu empreendo, né? E sou dona de casa, gente. Bom, quando eu comecei a empreender, eu queria muito crescer rápido. Eu seguia muito o algoritmo do Instagram. Eu me comparava com as meninas aí que vendia muito. Então eu acabei deixando minha casa de lado, né? O meu lar, meu esposo. Eu sempre gostei muito de cuidar da casa, sempre gostei muito de enfeitar a minha casa, deixar ela sempre arrumadinha, bonitinha, harmoniosa. Mas como eu tava muito, né, presa ali nessa comparação, em querer crescer muito rápido, eu acabei deixando de lado o que era mais importante na minha vida, né? Até que um dia Deus, através de uma música, eu estava num dia muito mal, sabe aquele dia que a gente tá mal, assim, que a gente vê todo mundo, parece que tá todo mundo feliz e menos você, principalmente quando a gente fica olhando no Instagram, né, gente? E esse dia foi mais ou menos isso que aconteceu. Deus falou comigo, né, através de uma música. Eu ouvi exatamente isso, falava na música: Deus te dá escape e livramento. Não sei se vocês já ouviram aquela música que fala: Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento. E a partir desse dia, eu ouvi essa música, eu senti Deus falando comigo, né? Já fazia tempo também que Deus já vinha me mostrando que eu poderia sim, né, ter o meu trabalho, eu poderia sim ter uma profissão, mas eu não poderia deixar a minha casa de lado, né? Eu não poderia deixar de ser administradora, primeiramente, da minha casa, né? Da minha família. Esse era o meu primeiro propósito, né? O principal, o que ele queria de mim naquele momento, né? E agora em diante, era isso, administrar a minha casa primeiramente. Não que Deus não queira que a gente, né, mulher, tenha o nosso trabalho, tenha a nossa profissão, né? Mas Deus quer que a gente primeiramente cuide da nossa família, né? Que a gente zele por ela, que a gente faça ali uma comidinha gostosa pro marido, um bolo, coloca uma flor em casa, uma plantinha. Olha, essa daqui recentemente eu comprei, gente, porque não tinha nem plantinha e eu sempre gostei de plantinha. E como eu tava muito focada na minha loja, nas minhas vendas, eu acabei deixando tudo isso de lado, né? E hoje, graças a Deus, né, Deus tocou no meu coração e tudo mudou, sabe? Então hoje eu continuo empreendendo, continuo tendo os meus sonhos, mas eu entendi que o meu primeiro chamado é aqui, na minha casa. E eu não tenho filhos ainda, sou eu e meu esposo, né? Mas mesmo assim eu já sentia que Deus queria que eu focasse mais aqui, né? Minha casa estava meio que abandonada, eu estava focada só em crescimento, me comparando, né? A comparação ela acaba nos destruindo também, fazendo com que a gente siga outro caminho que não é o que Deus escolheu para nós. E muitas das vezes a gente, por se comparar com mulheres também que empreendem, né, que já estão lá no topo, que estão ali com várias empresas, com várias lojas, a gente acaba aqui se comparando, querendo ser igual. E não, gente, cada uma tem o seu chamado. Não que seja errado, né, ter várias empresas, várias coisas. Isso não é errado, desde que você não esqueça da sua família, sabe? Desde que você não se esqueça que a sua primeira missão é o seu lar. O primeiro lugar que você tem que administrar é a sua casa. É a mulher que tem esse papel dentro de casa, né? De deixar a casa bonita, de deixar aquele toque sofisticado na casa, de comprar as coisinhas bonitinhas. Eu sei que tem muitas mulheres que não têm esse dom, né? Que não nasceram, né? Assim, com esse dom, mas eu nasci e eu sempre gostei, mas eu estava perdida. E graças a Deus, né? Deus me encontrou. Eu sempre vou falar de Deus aqui porque na minha vida tudo mudou a partir do momento que eu busquei a Deus, eu busquei a conhecer mais dele, me aproximar dele, entender qual era o meu propósito aqui na Terra, né? Até que esse canal também, eu comecei a gravar vídeo porque Deus também já tinha pedido pra mim faz tempo e eu vinha procrastinando, né? Porque a gente sempre tem algo a dizer, a gente sempre tem algo guardado dentro da gente que pode ajudar alguém de uma forma.
E essa minha história também pode ser que ajude alguém, né? Alguma mulher que tá aí também do outro lado, que tá nessa indecisão, que tá em cima do muro, que Deus tá te chamando pra sua casa, pro seu lar. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser do lar, de ser dona de casa. Não tenha medo de deixar, às vezes, uma profissão. Então, né, se assim como eu, você também tem esse chamado, se Deus tem tocado no seu coração pra você dar uma atençãozinha ali mais pra casa, não negligencie isso, tá? A gente tem que buscar primeiro, né, cuidar dos nossos, da nossa família. Depois, né, vem as outras coisas, né, como diz na Bíblia, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É mais ou menos isso, né, que acontece na nossa vida quando a gente busca a Deus, busca, né, a fazer o que Ele quer, né? Então, obediência, né? A gente tem que obedecer, simplesmente. E obedecer muitas vezes não é fácil, né? Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas que são passageiras, né? E a casa, a família é eterno, né? A gente tem que criar raízes, primeiramente, né? Para depois expandir. E não que a gente, mulher, né? Não que Deus não queira que a gente tenha os nossos negócios, as nossas empresas, os nossos sonhos, os nossos desejos. Não é isso. Mas Ele não quer que a gente deixe a nossa família de lado por conta disso, né? Porque o que o inimigo quer é que a gente tenha a mentalidade de que a gente pode tudo, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. E ai, não precisa de homem. E a gente não pode pensar desse jeito, sabe? A gente precisa assim um do outro, o casal precisa assim um do outro, sabe? O seu esposo precisa de você e você precisa dele. Os dois juntos constroem um legado, uma família forte, estruturada. Então a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente não pode inverter esses papéis, deixar ali a função deles, né? E fazer a nossa, que é primeiramente o nosso lar e depois o nosso trabalho. A gente pode sim conciliar os dois juntos. É só a gente se organizar certinho que dá certo. Comigo deu, gente. Eu sou uma pessoa que faço uma coisa e faço outra. Bem aleatória, assim, e Deus tá me direcionando, né, a me organizar mais, a ser mais organizada, tanto com a minha casa quanto com o meu trabalho. E tem dado certo, e eu acredito que vai dar certo pra você também. Então, às vezes você quer sair de casa pra trabalhar e já tem o seu negócio, e Deus tá tocando no seu coração pra você tocar o seu negócio dentro da sua casa, vai ser a melhor escolha que você vai fazer da sua vida, sério. Porque além de você conseguir cuidar da sua família, você vai conseguir cuidar de você também, né? Porque hoje, graças a Deus, né? Ficando em casa, eu consegui fazer meus tratamentos, que eu precisava fazer tratamentos assim que eu fui deixando de lado por conta de trabalho. E eu consigo ir no médico, eu consigo me cuidar, eu tenho um tempo de qualidade, eu consigo me alimentar melhor, eu consigo tomar um café da manhã. Gente, eu falo assim, que o café da manhã é a minha refeição preferida hoje, né? Por quê? Porque quando... Eu vou sempre me emocionar aqui nos vídeos, falando com vocês. Mas quando eu trabalhava fora, eu sempre trabalhei muito cedo, muito mesmo, de madrugada. Eu tinha uma vida assim de muito trabalho, sabe? Eu sempre trabalhei em lugares assim, lanchonetes, padaria. Não tenho um pingo de vergonha de falar sobre isso, porque foi onde eu aprendi muitas coisas, principalmente disciplina, acordar muito cedo. Então, quando eu trabalhava em padaria, esses lugares, eu não tomava café, não dava tempo, porque eu saía de casa tipo 4 horas da manhã, e eu não conseguia tomar café. E hoje eu consigo tomar um café, eu consigo sentar, tomar um café com calma, fazer o que eu gosto de comer, sabe? Um pãozinho com ovo, com mais calma, um mamãozinho ali. Então, gente, cuidar do lar não é somente cuidar do lar, é cuidar da gente também. E cuidar de quem a gente ama, né? Que é muito importante pra Deus. Deus dá a casa pra gente administrar ela com muito amor e carinho, com muita gratidão. Então, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente organiza a nossa casa, tudo se organiza. Minha vida se organizou. Eu tirei muitas roupas, com essas mudanças, né? Eu vi que tinha roupas que nem fazia sentido mais na minha vida. Eu fui tirando, lençóis, coisas de casa, assim. Tudo foi mudando, sabe? Porque faltava eu aqui. E ainda bem que eu ouvi a voz de Deus e eu segui o que Ele quis fazer na minha vida. Se eu tivesse feito do meu jeito, com certeza eu não estaria feliz hoje. Então, assim,
não desista, sabe? Continue assim com o seu trabalho, continue divulgando nas redes sociais, porque dá assim pra gente divulgar, dá pra gente gravar os nossos vídeos de casa, dá pra fazer as vendas também, né? Se você tem um sonho aí de começar a empreender, comece aí, né? Trabalhar com alguma coisa, seja dona de casa, empreendedora também, porque é muito legal. Gente, é isso o vídeo, tá, de hoje. Minha cachorrinha tá latindo ali um monte. Espero que vocês tenham entendido aí o recadinho, tá? Foi de coração, é a minha história. E eu vou estar sempre compartilhando aqui com vocês algumas histórias pra inspirar, pra de alguma forma poder ajudar alguém que também tem esse medo, que tá nesse processo de eu saio do trabalho, começo a empreender, ou eu não estou feliz aqui com esse trabalho, com esse empreendimento, e Deus está me chamando para ir para minha casa, tá faltando você lá, você sente que a sua casa tá precisando de você, vá, tá? Nem que você dê um passo para trás, mas depois você volta, não importa. A gente não tem que se importar com as opiniões das pessoas, sabe? Com as nossas decisões. Entende que quando a gente se liberta disso, dessa prisão de fazer as coisas para agradar o outro, ter as coisas para mostrar para as pessoas, a gente não é feliz de verdade, sabe? A gente é feliz quando a gente está vivendo alinhado com o que Deus quer para nós. Então é um conselho aí para você. Faça aquilo que Deus quer que você faça, não faça aquilo que as pessoas querem que você faça, tá? Você vai ver que a sua vida vai mudar totalmente, você vai seguir com propósito, sabe? Você vai trabalhar com propósito, você vai cuidar da sua família com propósito, você vai poder cuidar de você, porque você é muito importante pra Deus, sabe? Então não adianta você, como diz aquela música, não adianta ganhar o mundo inteiro, né? E se perder. É mais ou menos isso. A gente tem que conquistar as coisas assim, mas sempre alinhada com o que Deus quer, com o propósito de Deus na nossa vida. Então, um beijo aí de coração pra você, mulher, que tá aí nessa indecisão, que Deus abençoe você, peça discernimento, sabedoria pra Deus, né? Que Ele vai te ajudar, Ele vai te dar uma luz, e tenha paciência, né? Porque nem sempre vai ser do nosso jeito, no nosso tempo, é sempre no tempo dele, do jeitinho dele, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente, abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo, manda esse vídeo para alguma amiga que também tá passando pelo mesmo processo que você, tá bom? Beijão!